E quem vai nos abençoar, começando com essa palavra de 3 minutos, vai ser o bispo Elisiário de Santos. Ele é supervisor da 2ª região da Igreja Metodista Wesleyana, foi bispo nacional, né, da Igreja Metodista. Então, Elisiário, está contigo a palavra, você tem esses 3 minutos aí para uma reflexão, que Deus use a sua vida agora para nos abençoar ainda mais. Amém. É uma satisfação podermos estar juntos e compartilharmos daquilo que o Espírito está fazendo no meio da igreja. E a nossa reflexão está no Salmo 62, versículo de número 1. Eu tentei projetar aqui, mas desativou, eu vou apenas ler aqui. Salmo 62, versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação. Se formos analisar o contexto em que este salmo for escrito por Davi, para a realidade que nós estamos vendo hoje, tudo é diferente. O cenário do mundo, a cultura em que for escrita, a tecnologia, vamos dizer assim, que daquela época não tem nada a ver com a nossa agora, mas eu quero destacar aqui que 3 coisas permanecem imutáveis. Primeiro, de que o mundo em que Davi vivia tinha problemas como o nosso, do século XXI. Segunda coisa a destacar é que o ser humano daquela época era tão pecador quanto o ser humano do século XXI, com a mesma natureza, com aquela propensão para o pecado, para o egoísmo e tudo mais, porque não dá para nós discutirmos, mas o Salmo mostra claramente isso, o salmista dizendo o quanto ele sofria por conta desse comportamento dos seus contemporâneos. E, em terceiro lugar, é que o Deus verdadeiro, no caso, o Deus de Davi, é o nosso mesmo Deus que também permanece imutável. Então, o que é que nós podemos aprender com isso? É que, quando a situação ela fica dramática, apertada, como é o caso agora que nós estamos vivendo com esse Covid-19, há uma tendência para a nossa fé ter uma vacilação. E nada melhor num momento como esse do que nós nos auto-exortarmos, como fizera Davi, dizendo para a sua alma confiar tão somente em Deus. Eu tenho percebido que no nosso tempo há uma pulverização da confiança. E, na realidade, da igreja, ela passou a confiar em muitas coisas paralelas e não tão somente em Deus. Às vezes, na sua estrutura denominacional, às vezes, na cultura dos seus líderes, às vezes, no poder aquisitivo, às vezes, no poder disponível da tecnologia que nós usamos. E Deus muitas vezes chega e tem que dar um tranco, que é para nós entendermos que somente nele nós podemos estar seguros e bem apoiados. Como o tempo é curto, eu vou encerrar. Eu me lembro que li certa feita de A.W. Tozer, quando ele disse que se nós pudéssemos perceber o que passa pela mente de um homem quando ele pensa em Deus, nós poderíamos prever com certa segurança o seu futuro. Como seria a sua vida até o final da sua trajetória terrena. E foi mais ou menos isso que Davi fez, e ele nos passou, é só observarmos no Salmo. Para Davi,
Deus era a sua salvação, era a sua rocha, era a sua defesa, era a sua esperança e era o seu refúgio. Que hoje a igreja, um tanto abalada com o que ocorre, em que até suas portas estão fechadas, vamos pensar nisso, no Deus que nós temos, e exortar-nos a nós mesmos, e exortarmos a igreja, porque é o salmista mais adiante, ele exorta ao povo de Israel aquilo que ele disse para ele diz para Israel que deveria confiar tão somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, e depois ele diz, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. E é isso que nós devemos fazer nesse tempo de crise. Que Deus nos abençoe e nos leve a aprender com Davi. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado pela palavra de Deus e pela instrumentalidade sua nessa reflexão. Obrigado, Bispo Elisário. Marcelo Galberto, pastor Marcelo Galberto, da MPC, Mocidade para Cristo, né? Muitos aqui já foram influenciados, são influenciados, e o Marcelo vai trazer uma reflexão para nós aí, esses 3 minutinhos, Marcelo. Está contigo a palavra. Beleza. Eu quero ler Lucas, capítulo 21, versículo 28, que diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Obrigado aí por compartilhar a tela. Bom, eu queria rapidamente, à luz de tudo que nós estamos vivendo e à luz desse versículo, relembrar 3 verdades. A primeira verdade é que Jesus voltará, certo, meus irmãos? Aqui nós temos um grupo que certamente, com várias correntes, né? E não é nossa pretensão aqui falar sobre, discutir se é amilenista, pré, pós, enfim, isso não nos interessa. O fato é que, independente da corrente, todos nós que seguimos a Jesus temos uma certeza, que Jesus vai voltar, né? A segunda certeza é de que ninguém, absolutamente ninguém, sabe o dia nem a hora. Palavras do Senhor Jesus. Então, não adianta tentar fazer aqui qualquer tipo de previsão, né? Jesus vai voltar e só o Pai, nem os anjos do céu, sabe o dia e a hora. Muito bem. E a terceira verdade é que, embora não nos é possível saber dia e hora, o Senhor Jesus deixou sinais, né? Ele deixou sinais